Boa tarde, boa tarde. Hoje, 31 de outubro de 2022. Eu sou o Geraldo, estou na Escola de Ipatinga. Hoje é a nossa terceira aula de técnicas de controle, a unidade curricular 11 do curso técnico de automação industrial. Estou com as turmas de contagem, turma 1 e turma 2. Espero que esteja tudo bem com vocês. Aqueles que, porventura, não puderem assistir a aula nesse momento, ela está sendo gravada e a gravação dela vai estar disponível para vocês no portal ainda hoje. Quaisquer dúvidas, sugestões, opiniões que vocês tiverem, aí vocês podem manifestar a qualquer momento através de ativando o áudio aí ou escrevendo no chat que eu estou acompanhando. Tranquilinho para vocês? Então, vamos que vamos. Ontem, né, encerrou o prazo da atividade 1, que valia 20 pontos, e a partir de hoje abriu o prazo para a atividade 2, a EAD, que vai até o dia 13 do 11, ao final da semana que vem. Também vale 20 pontos, aí fecha os 40 pontos das atividades EAD. São exercícios relacionados a técnicas de controle, vocês podem fazer de forma individual e à distância. Resultado esperado é exercício resolvido. O material é o livro da UC11, Técnicas de Controle, os capítulos 8, tá? Capítulo 8 só, tá? Do livro. Aí fica tranquilo para vocês fazerem. Boa tarde, Eric. A aula de hoje, a gente vai comentar sobre software starter, inversor, né? Técnicas de controle para software starter, para inversor, e processo industrial contínuo, tá? Aí na aula da semana que vem a gente vai falar sobre servo controle e processo industrial batelada. Nossas referências bibliográficas são os livros Técnico de Controle, que está disponível para vocês aí no portal, e isso como sugestão para literatura complementar, controle de processos industriais. Material sobre software starter inversor vocês vão achar no livro do ADA. Controle por software starter e inversores. Abordaremos o funcionamento e as características das chaves eletrônicas, software starter e dos inversores, e veremos os principais parâmetros de configuração dos drives. Eles são considerados drives, né? Também a aplicação de dispositivos em circuitos elétricos e as vantagens e desvantagens em comparação com as ligações de motores elétricos, que também é uma técnica de controle bastante utilizada na indústria, tá? Através do comparar o inversor de frequência ao software status com acionamento direto por contator. Essa é a ideia. Software starter, ou chave eletrônica, ao dispositivo de estado sólido, né? O avanço da eletrônica permitiu a criação da chave de partida a estado sólido, que consiste de um conjunto de pares de tiristores, que a gente chama SCR, que é a abreviatura de retificador controlado de silício, ou combinações de tiristores com diodos. Um em cada borne de potência do motor. Ou seja, o motor trifásico, um para cada fase. O ângulo de disparo de cada par de tiristores é controlado eletronicamente para aplicar uma tensão variável aos terminais do motor durante a aceleração e a desaceleração. A ideia da chave de partida software starter é aplicar um valor inicial de tensão no motor abaixo da tensão nominal dele e gradativamente ir aumentando essa tensão até chegar na tensão nominal. Na hora da parada, reduzir a tensão até um determinado valor e retirar a tensão. Qual o objetivo da software starter? De fazer esse incremento e esse decremento de tensão. Tá? O principal deles é reduzir o pico de corrente na partida dos motores, que é muito grande. Tá? Então, você ter uma partida, o próprio nome já diz, uma partida suave. No final do período de partida ou parada,
ajustável tipicamente entre 2 e 30 segundos, a tensão atinge o seu valor pleno após aceleração e desaceleração. Então, a gente consegue gerar, a gente chama de rampa, né? Uma rampa de aceleração, onde eu dou um pulso para ligar o motor e comunico com ele através desse processo de parametrização. Eu quero que ele atinja a tensão nominal daqui a 5 segundos, daqui a 10 segundos, daqui a 30 segundos. Tá? Aí ele vai aumentando gradativamente a tensão até chegar lá. Tá? A função desse tempo depende da inércia da carga. Com isso, conseguimos manter a corrente de partida na linha, próximo da nominal e com suave variação, por isso o termo suave. Além da vantagem do controle de tensão, que consequentemente vai controlar a corrente durante a partida, a chave do eletrônico apresenta também a vantagem de não possuir partes móveis ou que gerem arco, tá? Como as chaves mecânicas, como os contatores, por exemplo. Esse é um dos pontos fortes das chaves eletrônicas, pois sua vida útil é mais longa. Tá? Se ligar corretamente ela, quando fizer as conexões corretas dela, instalar, parametrizar corretamente, e não tiver nenhum distúrbio muito forte na rede, a probabilidade de danificar é muito pequena, então a vida útil fica alta. De acordo com o funcionamento de um tiristor, para que haja aceleração, ocorre um crescimento da tensão de pico de uma tensão alternada até chegar ao valor total da tensão de pico. E já na aceleração ocorre a diminuição do valor de pico da tensão alternada até chegar a zero. A figura abaixo demonstra os gráficos de variação de tensão em fase, controlando as fases de um motor trifásico. Observe aqui, ó, o disparo do tiristor vai ter só essa parte colorida da tensão aqui, ó. Em determinado momento ele tem esse nível aqui, agora já tem mais um pouquinho, agora já tem mais a metade desse semicírculo, agora já tem um pouco mais da metade, e agora ele está em cheio. Então, de acordo com o tempo, você vai aumentando o nível da tensão na carga. Aí isso vale para todas as fases, embora eles estejam em momentos diferentes. E os SR são esses elementos aqui. Eu tenho uma fase R, um S e um T. Aí, como o retificador controlado de silício SCR, ele é unidirecional, então tem um para um lado, outro para o outro. Tá? Isso em cada fase. Um fazendo o controle da parte positiva e o outro fazendo o controle da parte negativa. Tá? Isso, no início, nessa ideia de fazer isso aí é muito antiga, só que o que complicava era o sistema de controle, que ficava muito complexo. Tá? Hoje, com o advento dos microcontroladores, da computação em si, você fazendo essa complexidade está no software da programação. Então, você faz isso com muita facilidade através dos drives, que são os equipamentos completos. O quadro abaixo demonstra uma comparação entre os sistemas de partidas de forma indireta, de acordo com o tipo de motor, né? A gente tem motor 220, 380 volts, 220, 440, 230, 360, 380, 660, 220, 380, 440. Aí as comparações, né? Aqui é a execução dos enrolamentos. Quando a gente fala execução do enrolamento, é a tensão nominal que tem que ter no enrolamento para ele poder funcionar corretamente. O motor que funciona 220, 380, a tensão nominal do enrolamento dele é 220, tá? Mas ele funciona em 380 se você fechar ele em estrela e triângulo, tá? Essa tensão de funcionamento de serviço aqui é a tensão na qual a tensão nominal está sobre a bobina, ok? Em 380 não tem a tensão nominal sobre a bobina, tem uma fração dela. Partida com chave estrela triângulo, tá? Olha, observe que quase todos aqui, tá, vão permitir. Partida com chave série paralelo, não. Partida com soft starter, sim. Então, todos eles, tá, vão ser permitidos a chave partida soft starter. Tá? Então, essa é a grande vantagem da soft starter. Qualquer tipo de motor, casando a alimentação do motor com a alimentação da chave,
ela pode ser aplicada. Não depende do número de terminais do motor, né? Por exemplo, a chave estrela-triângulo, se o motor for só 3 terminais, tá? Aí não pode, ok? Então, vamos lá. O funcionamento da soft start está baseado na utilização de uma ligação de tiristores em ponte, que é esse conjunto aqui, tá? Chamada de comandada por uma placa eletrônica, que é esse conjunto aqui que faz o controle, para o ajuste da tensão de saída. A figura abaixo demonstra o esquema de uma soft starter, né? A gente estudou a questão dos blocos, né? Aqui tem os blocos, ó. Bloco retificador, com esse aqui chama-se, esse conjunto aqui de um resistor com capacitor chama-se snubber, tá? O objetivo dele é dar uma aceleração aí de amortecimento na hora da partida e da parada do SR. Então, para cada fase eu tenho um conjunto desse aqui, um SR para um lado, SR para o outro. Aqui a gente tem tá, é, desculpe, transformador de corrente, os TCs, né? Transformador de corrente, que vão estar medindo a corrente. Todo nível de tensão e corrente vai chegar no sistema do cartão eletrônico. Então, chegou 3 fases da rede aqui, RST. Como o motor trifásico ele é uma carga uniforme, se eu medir 2 correntes, já tem os procedimentos que a gente já sabe a terceira, por isso que só 2 medições é suficiente. Faz o controle, saída para o motor, tá? Não tem contator nem nada. Isso aqui é um disjuntor que tem aqui, ó, fusível, mas um disjuntor, uma seccionadora. No caso, isso aqui é uma seccionadora. Tá? Tem que estar aterrado, né? Tudo é aterrado por norma. Esse quadradinho aqui é em HM, que a gente faz os controles da parametrização por ele. Ele pode ter entrada analógica, entrada digital, ok? Ele pode ter saída analógica, saída digital, que normalmente são as saídas a relés, né? Relé aberto, relé fechado. Então, toda essa estrutura aí forma o diagrama de blocos numa chave soft start. O soft starter controla a tensão da rede por meio de circuito de potência pelos tiristores, que varia o ângulo de disparo, variando a tensão eficaz do motor elétrico. O principal objetivo de funcionamento da soft start é reduzir a tensão na partida do motor elétrico. Como o torque é proporcional a essa tensão, o motor parte com torque reduzido. Então, essa questão do percentual que eu vou reduzir na tensão, eu também vou estar reduzindo isso na força do motor. Então, para máquinas que requer muita força na partida, talvez não seja suficiente não seja indicado o uso da soft starter. É uma partida direta mesmo. A figura abaixo demonstra um gráfico comparativo da corrente de partida direta, partida estrela-triângulo e soft starter em relação ao tempo. Então, a gente tem a partida direta, que é a ideal para o motor, né? Só que o consumo da corrente é muito alto. Tá? A partida estrela-triângulo e o soft starter. Esse diagrama aqui é o valor proporcional da corrente no eixo vertical e o valor do tempo. Tá? A partida direta, que está em vermelho aqui, ó, no momento que energiza o motor, a corrente começa bem alta, permanece alta, vai reduzindo, depois tem uma redução grande quando ele atinge a próxima da velocidade de trabalho, e depois ela cai para o valor da corrente de trabalho dele aqui. Ó. Então, essa aqui é a corrente de trabalho, e essa aqui é a corrente de partida dele. Normalmente é de 7 a 10 vezes a corrente de partida é 7 a 10 vezes a corrente de trabalho, então ela chega muito alta. Partida estrela-triângulo, você fecha o motor em estrela, alimenta ele com a tensão do triângulo, ele fica com a tensão reduzida, então a partida aqui sai baixo. Você espera ele ganhar velocidade com um relézinho de tempo, depois desliga a parte dele do fechamento em estrela, por isso a corrente baixa aqui, depois liga em triângulo, ela vai lá em cima e volta para a velocidade nominal. Você tem uma redução de energia muito grande aqui, mas ainda tem 2 picos aqui ainda, um pico na arranque e outro pico na mudança de estrela para triângulo. A soft starter, com a característica de aumento progressivo, tá, e linear da tensão, tá, o que acontece? A corrente ela faz uma forma suave. Então, no início ela já começa pequena,
ela atinge o valor bem acima da tensão nominal, depois ele volta para a tensão nominal aqui e se estabiliza. Tá? Isso é uma rampa onde eu tenho um máximo de corrente aqui em determinado ponto, mas eu não tenho aquele período que ela é muito grande. Tá? Então, eu tenho um bom controle sobre a corrente partida. Não que a corrente partida vai ser igual sempre à nominal, ela vai ser maior. Deve dar duas e meia, o pico dela aqui a mais. Mas, comparado com 7 a 10 vezes aqui, é bem menos, tá? E suaviza, tá? Essa questão dessa suavização da corrente aí é importante para manter a qualidade da rede elétrica da instalação onde o sistema está. Com picos de corrente muito grandes desse aqui, eu corro risco de sistema desarmar, com vários picos simultâneos, e também corro o risco de gerar muitas interferências eletromagnéticas. As principais funções da soft start são controle de tempo de aceleração, tá? E desaceleração, tá? Algumas literaturas criticam bastante essa questão de tempo de aceleração e desaceleração, tá? É o tempo da rampa de partida e rampa como é que fala? De parada, tá? Limitação da corrente, tá? Eu tenho um parâmetro lá que eu consigo limitar o valor da corrente. Tá? Eu tenho a corrente nominal, eu limito a corrente nominal vezes 1,8, por exemplo. Então, o máximo de corrente que ele vai permitir circular é o valor da nominal vezes 1,8. Ele faz a conta para a gente. Com isso, eu consigo manter um conjugado de partida, sempre eu tenho nível de tensão, então ele vai ter força, não a nominal, mas ele vai ter. Eu posso fazer frenagem, tá? Um detalhe interessante, como ele é um dispositivo eletrônico, a chave soft starter, quando eu mandar parar, eu posso mandar ele reduzir a tensão por 3 segundos, depois, a tensão alternada por 3 segundos, e depois aplicar tensão contínua nele para ele travar o eixo. Tá? É interessante fazer isso. Tá? A gente fala frenagem por corrente contínua, frenagem CC. A chave já tem essa estrutura interna dela, é só você configurar. Proteção do acionamento de sobrecarga, a gente tinha que usar um relé térmico no circuito com de comando elétrico, tá? Como ela tem aqueles TCs lá, transformador de corrente lá, ela consegue estar monitorando a corrente e a tensão e achar o valor da potência. Se exceder a potência para um determinado momento, ela vai desarmar. Proteção do motor contra aquecimento, né? Eu posso estar inserindo no motor um sensor e estar monitorando esse sensor, o nível de temperatura comparado com o sinal elétrico, e ele desarma o motor em função da temperatura do sensor. Detecção de desequilíbrio, falta ou fase do motor, tá? Falta de fase. E até sequência de fase também ele faz, tá? Como a gente instala um soft starter numa bomba, por exemplo, tá? Os sistemas de projeto de motor já define pela sequência da placa de ligação coincidente com a sequência das fases da alimentação, o sentido de giro correto do motor, que é o horário. Então, você definindo essa estrutura aí, se você ligar uma bomba com o sentido anti-horário, o motor no sentido anti-horário, a maioria das bombas industriais elas vão se danificar. Algumas imediatamente, quando ela se trabalha com polipropileno, né, são bombas para puxar ácido, e outras vão desgastar, tá? Então, você não tem essa característica aí. Rodou para o lado errado, não é permitido. Então, você pode estar usando uma função dela, que é a sequência de fase. Usou sequência de fase, alguém foi lá e fez uma inversão em 2 cabos lá no ramal de entrada lá. Antes dela partir o motor, ela vai avisar que as fases estão invertidas. Isso é muito interessante. E desequilíbrio é se a corrente em uma fase for muito diferente da outra, tem um percentual lá, ele também desarma. Ou seja, está tendo uma fuga de corrente para um determinado ponto. São todos parâmetros que ficam internos dentro da soft starter, ou seja, você comprou um sistema que vai controlar o sistema de partida do motor e já tem tudo dentro dele. Facilita bastante.
Formas de ligação do soft starter, né? Existem duas formas de ligação do soft starter: ação direta, tá? O soft starter é ligado diretamente, dependendo do tipo, pode ser ligado diretamente com auxílio de contator, tá? Fusível, relé de sobrecorrente. A figura abaixo demonstra esse tipo de ligação, né? Aqui eu tenho um contator de rede, tá? E relé de sobrecarga. Contator e relé de sobrecarga aqui para alimentar a chave e depois ela alimenta o motor, ok? Mas não precisaria de um contator aí, tá? Poderia ser um disjuntor motor, por exemplo, até mesmo um disjuntor convencional. Ligação com contator em paralelo, a gente chama de contator bypass, é feita para reduzir as perdas do soft start quando o motor está em regime normal de trabalho. Essa ligação é vista na figura aqui. Então, o que acontece? Como a função do soft starter ela de, é de controlar a rampa de aceleração e a rampa de desaceleração durante o processo de funcionamento do motor, depois que ele partiu e antes dele parar, ela não tem controle nenhum sobre ele. Então, eu posso estar colocando aqui o relé que a gente chama relé de bypass, de passagem livre, tá? Depois que ele ativou o motor que fez o controle da partida, uma das saídas digitais dele é acionada e fecha um contator aqui, tá? Aí o caminho da passagem da corrente não será mais pela chave do soft starter, será por lá de fora aqui, preservando a soft starter também, tá? Também é uma das aplicações. Existem algumas outras aplicações de alguns fabricantes que você pode comutar a chave de soft starter uma soft starter para diversos equipamentos quando eles trabalham de forma que nenhum deles precisa partir junto com o outro. Então, você pode dar uma partida, colocar um contador, liberar a soft starter para trabalhar com o outro e assim sucessivamente. O circuito fica um pouquinho complexo, mas dá para fazer. Diagrama de ligação da soft starter, né? O soft starter possui um determinado número de entradas digitais, entradas e saídas digitais e analógicas. As saídas podem ser parametrizadas para o comando, controle e sinalização. A senha de operação pode ser de 24, 110 ou 220, dependendo do fabricante, tá? A figura, a próxima figura aí vai mostrar o diagrama de comandos da soft starter. A gente tem aqui, ó, tá? Então, esse aqui é uma soft starter, a rede de alimentação, tá? Aqui é um relé de subtensão, disjuntor motor, passou, fusível para proteger, tá? Essa chave aqui, os dispositivos, as entradas digitais aqui, correto? Vão estar trabalhando com, com tensão de 220 volts aqui, tá? Alguns trabalham com tensão interna, outros trabalham com tensão externa. No caso dessa aqui, com tensão externa, o botão de ligar fica aqui, o botão de desligar fica aqui. Então, dá um pulso aqui, liga, dá um pulso aqui, desliga, tá? E esse elemento aqui vai vincar e desligar, tá? A gente tem outras conexões aqui que pode ser feita e chegou no motor. Aí aqui tem um contato para freio, se eu for usar um freio externo, tá? A partida concluída para acender uma lâmpada quando já tiver finalizada a partida. E aqui o sistema de falha, tá? Uma falha por sobrecorrente para me avisar, tomar a decisão necessária. Aqui a gente tem um exemplo, uma prática que a gente faz na escola, né? São a SSW04 da VEG, as montagens para ela. Então, aqui, ó, disjuntor motor alimenta a soft starter, ela entrega aqui o motor já fica fechado para 3 terminais aqui, para 220 volts, que é a nossa tensão de alimentação. A gente trabalha aqui com a própria tensão dela aqui, que ela fornece para a gente aqui, para fazer a ligação dos cabos, das chaves, né? Esse aqui, ó, um botão de B1 liga, tá? Botão desliga, botão de emergência, então, de acordo com as funções. Nós colocamos aqui também 3 sinalizadores, né? Um deles vai indicar erro, o outro vai indicar que está em frenagem e o outro vai indicar que está em funcionamento, tá? Então, eu posso estar usando, a gente está usando os relés aqui,
essas configurações desses relés são os parâmetros que a gente faz para funcionar. Então, quando vai fazer uma instalação da software starter dessa, você tem as conexões elétricas e depois você tem que analisar as conexões elétricas para inserir os parâmetros condizentes com a instalação elétrica e o princípio de funcionamento para essa situação. Parametrização, né? Parametrização é o ato de estar configurando como vai funcionar, né? Literalmente falando, a gente fala de inserir parâmetros, né? A gente tem parâmetros de leitura, tá? O próprio nome já diz, eles são feitos para ficar só ler, você não vai alterar, né? Variáveis que podem ser visualizadas no display, mas que não podem ser alteradas pelo usuário, como, por exemplo, tensão de saída, corrente de saída, fator de potência, potência ativa, potência reativa, todos eles já informam para a gente. Parâmetro de regulação, são os valores nominais da tensão e da corrente da chave, sequência de chave, tempo e nível de frenagem da corrente contínua, pulso de tensão de partida, pump control, que é avisar que eu estou trabalhando com controle de bomba, né? Quando a gente liga uma software starter numa bomba, a gente tem uma presunção de corrente de trabalho para ela e a gente coloca um valor bem abaixo desse valor, dessa corrente aí, que é como se o motor estiver trabalhando em vazio, com o efeito pump. Se a corrente chegar nesse valor aí, é porque ela está sem líquido e deve desligar. Tá? Ela vai desligar e avisar que deu um erro, o efeito pump. Você vai lá no código dela. Tá? Mas por que fazer isso, Geraldo? Eu pus ela para funcionar, eu quero isso aí. É porque se uma bomba acabar o líquido que ela está sugando, está empurrando, tá? E ela continuar com o motor girando, o motor continuar girando a bomba, em pouco tempo, assim, em questão de alguns minutos, o sistema vai desligar, vai estragar tudo, a bomba. A bomba, ela trabalha com um processo que o próprio fluido, o próprio líquido em que ela suga e empurra, já trabalha com a refrigeração dela. Então, se ela trabalhar a seco, em vazio, rapidamente ela vai se deteriorar. Não vai ter essa troca de calor. Os parâmetros de configuração, né, definem as características da chave, funções a serem executadas, bem como as entradas e saídas, como, por exemplo, parâmetros de relés de saída, das entradas, endereço de comunicação em rede, etc. Na configuração que eu vou falar com ela, que tipo de ligação que eu vou fazer, por exemplo, eu vou ligar apertando um botão tal da entrada tal, e desligar com outro botão, entre outras coisas, saídas, quais as funções que cada uma das saídas vai me ter, quando é que ela será acionada, é outro exemplo. Aqui a gente tem, eu peguei alguns exemplos aqui, só para vocês terem noção da tabela de parametrização, né? Aqui, por exemplo, os parâmetros de regulação, né? Corrente nominal da chave, aí é como o software é para vários, né? 16, 40, 30, 45, 60, a nossa aqui é 16, o ajuste de fábrica dela é conforme o modelo, então já é ajustado para 16, tensão nominal da linha da rede, 220, tá? Aí se ela vier aqui o de fábrica, ela vem 220, ó, com 380, sim, configurar para 220. Sequência de fase, você vai ativar o sistema de sequência de fase. Se você não ativar, ele nem olha a sequência. Se você ativar e ela estiver errada, ela vai dar um erro de sequência de fase. A nível de tensão de jogo e de posicionamento, vai ser normalmente 25% a 50%, você coloca um percentual. A tensão de frenagem em CC, desculpa, tempo de frenagem em CC, o tempo desligado, ou seja, não vai ter frenagem. E se eu colocar um número aqui em segundos, né, por exemplo, de 1 a 10 segundos, se eu colocar 3 segundos, ele vai aplicar 3 segundos o valor corrente nas bobinas do motor para ela travar. E o nível da tensão CC, né, ela tem aqui as características, né, ela vai de 30% a 50% da tensão nominal da rede, se a tensão da rede for 220, vai estar nessa faixa aqui, de 66 a 110. Intervalo de tempo entre partidas, se eu desligar aqui, ele aceita partidas a qualquer momento. Se eu ativar aqui, que vai de 1 a 999 segundos, se eu partir ela agora, daqui a tanto tempo, se não tiver passado daquele tempo, ele não aceita eu ligar ela novamente. Pulso de tensão de saída, se eu desligar, ele vai começar lá no zero mesmo.
Se eu ativar aí, eu vou colocar o tempo que eu vou gerar esse pulso. Nível do pulso de tensão, que é o valor, né? Eu vou começar de 70 a 90 da tensão nominal. Só ele dá um pulso, volta para fazer a rampa. O efeito pump, que eu citei aqui em cima aqui, auto reset dos erros, tá? Como ela fica se policiando, se tiver algum erro, ela avisa para a gente. Aqui outras funções, né? Aqui os parâmetros de leitura, né? Versão, ativação, indicação da potência, entre outros. Esse parâmetro de leitura você só lê. Tá? Soft Starter, alguma dúvida, alguma pergunta? Falem comigo. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Diego. Boa tarde a vocês. Obrigado, Eric. Então, vamos passar para o inversor de frequência, né? O inversor de frequência é um equipamento eletroeletrônico capaz de converter a tensão alternada de entrada, com frequência constante, em tensão contínua. Então, ele pega a tensão da rede, que é alternada, e transforma ela em tensão contínua. E ele vai pegar essa tensão contínua e modular a tensão, e depois gerando na sua saída uma tensão novamente alternada. Só que essa tensão alternada que ele vai devolver, ela vai devolver com frequências diferentes da tensão da tensão de entrada, cuja frequência é fixa em 60. E a tensão de saída que ele vai entregar lá pode estar entre um valor de 0 a, dependendo do inversor, até 500 Hz. Tem uns da Siemens que chega a 1000, tá? Então é bem complexo. Porém, a tensão possui a sua frequência controlada e variável, que permite controlar a velocidade e o torque de motores de indução trifásica. Essas duas características provêm os sistemas em que são inseridos de uma infinita gama de possibilidades, sendo aplicados em máquinas, equipamentos e processos industriais. Tá? Veja o inversor na figura abaixo, na figura a seguir aqui, né? Tá? Aqui a gente tem um inversor da VEG, tá? CFW9, que altera o tamanho dele, a capacidade de potência, né? Os inversores de frequência, também conhecidos como conversores de frequência ou inversores CA, são equipamentos utilizados na indústria para controlar a velocidade e torque de motores de indução trifásicos, seja com inversor, veja o inversor na figura abaixo aqui, então é esse cara aqui. A nomenclatura mais popular utilizada é inversor de frequência, porém o inversor é um dos componentes internos do conversor de frequência, que é composto basicamente por 4 blocos, tá? Circuito de entrada, composto por diodos retificadores para converter a tensão de entrada em contínua. Então, ele pega sistema trifásico de entrada, alguns inversores têm entrada monofásica, e transforma em contínua. Circuito intermediário, que inclui um banco de capacitores, vai retificar, vai filtrar. O circuito de filtragem de alta frequência, que suaviza as variações da tensão e gera na sua saída uma tensão CC fixa. Então, já gera um nível de CC fixo. O circuito inversor, que é compreendido pelos IGBTs, tá? IGBT é transistor bipolar de porta isolada, que chaveia a tensão CC proveniente do circuito intermediário e gera uma saída PWM. PWM é modulação por largura de fase, tá? Para a carga aproximando em sua forma de onda senoidal. Circuito de controle, onde são controlados os pares dos pulsos que acionam o IGBT. Gera as formas de ondas necessárias para o controle de velocidade e torque dos motores, além de armazenar a parametrização do inversor de frequência. Esses são esses 4 principais blocos aí. Tá? Os sistemas anteriores ao inversor não possibilitavam grande grau de precisão no ajuste da velocidade e do torque, impedindo que as indústrias empregassem processos produtivos eficazes de qualidade. A evolução tecnológica de certos processos e máquinas só foi possível pela utilização de inversores de frequência. Então, ele revolucionou o setor industrial, tá? Que a máxima era, não tem como alterar a velocidade do motor de indução trifásico, tá? Aí tinha, quem queria brigar com essa máxima, fazia alguns processos de variação, tá? Processos eletromecânicos, entre outros, alguns eletromagnéticos, mas com eficiência mesmo não tinha.
Tá? Os inversores de frequência são utilizados na indústria para substituir equipamentos rústicos de variação de velocidade, tais como variadores mecânicos com polias e engrenagens, os variadores hidráulicos, que tinham uma forma muito ineficiente de controlar a velocidade, além, é claro, do grande espaço em que era necessário as máquinas e os processos da sua instalação. Então, variar a velocidade das máquinas era complexo. Era, tá, gente? Princípio de funcionamento do inversor, né? O princípio de funcionamento do inversor consiste em receber uma tensão alternada, retificar esse sinal através de outros, gerando uma tensão contínua. Filtrar a tensão contínua resultando da retificação e utilizar essa tensão contínua filtrada como entrada do circuito de inversão. Realizará a conversão em alternada através do chaveamento dos transistores, a ponte inversa que a gente fala. O chaveamento gerará uma série de pulsos com largura controlada e variável, que é a modulação por largura de pulso, ou PWM. Aplicarmos a saída de tensão pulsada no motor, a forma de onda resultante através do enrolamento do motor será semelhante à forma senoidal de um circuito alternado. Então, não precisa ter, não vai ser aquela forma senoidal certinho, vai ser uma quadrada com fatiamento da PWM, mas não perde as características do motor. Tá? Ruído que muda um pouquinho. Aqui a gente tem os exemplos aqui, né? O sistema retificador, as 3 fazendas, filtro, que é o barramento CC, positivo e negativo, e aqui os transistores bipolar. Tá? Cada transistor desses partes de cima aqui entrega o positivo ao motor. Cada um desses de baixo entrega negativo. Você nunca vai acionar simultaneamente um transistor da parte de cima e um de baixo na mesma linha aqui, senão você fecha um curto, né? Se acionar esse e esse, está fechando um curto positivo por negativo. Então você tem essas características aí. Pode-se notar que a rede CA é retificada logo na entrada, através de um capacitor de filtro, forma o seu barramento de tensão contínua, que é o barramento CC, e o circuito intermediário. A tensão CC pode chegar a 380 volts para redes trifásicas de 220, né? 220 vezes raiz de 3 a 311, então, mais ou menos aí. E 660 volts para tensão 380. E alimenta 6 GBTs, tá? São os transistores bipolar de porta isolada. Os GBTs são chaveados 3 a 3, formando uma tensão alternada na saída, que é o VW aqui, de 120 graus elétricos, exatamente como a rede. Tá? A única diferença é que, ao invés de uma senoide, temos uma forma de onda quadrada. Portanto, o motor elétrico CA alimentado por um inversor de frequência tem em seus terminais uma onda quadrada de tensão. Tá? Não é uma tensão senoidal, mas funciona. Tá? O circuito que comanda os GBTs é um elemento responsável pela geração dos pulsos de controle dos transistores bipolar. Atuando sobre a taxa de variação de chaveamento dos transistores, controlamos a tensão e a frequência do sinal gerado. Isso permite ao conversor até ultrapassar a frequência da rede. O método de modulação por largura de pulso fornece ao motor uma corrente senoidal a partir do chaveamento na faixa de 2 kHz. Como é que esse sistema de PWM, né? Gera uma frequência fundamental, o que é a frequência escolhida para ele, e faz uma comparação aqui, ó, por largura, de acordo com a largura do pulso. Ó, tá? Então, quando o pulso for maior do que a senoide, observa aqui, ó, quando a tensão for maior que a senoide, e quando ela for menor. Então, gerando uma largura de pulso. Escolha do inversor. Para a escolha do tipo de inversor, é muito importante analisar o trabalho que será realizado pelo motor, buscando identificar informações sobre a necessidade de maior controle de velocidade e torque nas atividades que serão realizadas pelo sistema. A seguir, apresentamos as atividades que necessitam de maior torque de velocidade e maior controle de velocidade e torque, que são movimentação de esteiras, né? Tem que uma esteira você não pode arrancar ela com velocidade máxima, tá? Ela tem que ter uma rampa de aceleração e uma rampa de desaceleração para não derrubar o produto, né? Controle de dosagem e alimentação de matéria-prima, né? Os dosadores,
variação e controle de fluxos sólidos, líquidos e gases, elevação e movimento de objetos com pontes rolantes, né? Controle da pressão em uma linha de processo, ou até mesmo o controle de nível em tanques, reservatórios ou vasos. Nessas atividades, a utilização de inversores de frequência para acionar motores é uma excelente escolha, pois permite atuar sobre os motores e fazer com que trabalhem em infinitas faixas de velocidade, possibilitando sua atuação no atendimento aos pontos de ajuste desejados em cada processo, determinado por cada fabricante do equipamento, conforme a figura abaixo. Aqui a gente tem, de um lado, os da WEG e os outros da Siemens aqui. Trazendo exemplos simples de aplicação de inversor de frequência, onde a atuação em cima de velocidade alcança o objetivo de controle de pressão. Com isso, é possível fazer analogias em diversos outros controles sofisticados. No transporte de materiais sob a esteira, existe a possibilidade de controlar a velocidade da esteira, mas também de controlar o torque para que, mesmo em baixas velocidades, ainda seja possível gerar o motor e romper o sistema de força necessária para movimentar. Né? Se você diminuir muito a velocidade do motor, sem pensar no torque, ele perde força. Em controles de dosagem, é possível controlar a aceleração, a velocidade de trabalho e a desaceleração para dosar a quantidade exata de material desejado, seja a partir da medição de peso ou de fluxo da matéria, até mesmo conhecendo cada uma a rotação do motor por material, né? Como o sistema é feito na bomba de posto de gasolina, por exemplo, né? Você tem a quantidade de giro de uma determinada peça que dá um movimento do fluxo, a vazão. Não confunda soft starter com inversor. Quando o inversor é projetado para controlar a velocidade e o torque de um motor ao longo de seu funcionamento, o soft starter é capaz apenas de controlar sua partida e frenagem. Ele não altera a velocidade, ele altera a corrente na partida e a corrente na parada. É por isso que os motores menores que 3CV, o custo do inversor é semelhante a de um soft starter, tendo a vantagem de oferecer uma rampa de partida e de frenagem. Para motores maior que 3 cavalos, né, o inversor tem um custo muito maior do que o soft starter. A instalação do soft starter é semelhante a de um contator, papel que exerce após a rotação do nominal do motor. Ele sempre vai estar trabalhando com controle, desculpem. Controle do inversor de frequência, né? Forma de controle interno dele, tá, gente? Existem dois tipos de controle de inversor de frequência disponíveis no mercado. A gente chama de escalar e vetorial. A diferença entre ambos está basicamente na curva torque-rotação. O inversor escalar, por ser uma função V sobre F, né, ele trabalha com a proporção da tensão barra frequência. Tá? A relação, por exemplo, do motor do inversor de frequência 220 volts, 60 Hz, pega 220 e divide por 60, vai te dar uma constante. Tá? Aí a frequência que você for estar trabalhando com o motor, você multiplica por essa constante, aí você tem a tensão que vai ser aplicada. Não oferece altos torques em baixa rotação, que esse é o problema dele, para baixa rotação, pois o torque é uma função direta da corrente de alimentação. A curva V sobre F pode ser parametrizada no inversor escalar. Já o inversor vetorial não possui curva parametrizada. Na verdade, essa curva varia de acordo com a solicitação de torque. Portanto, ele possui circuitos que variam a tensão e a frequência do motor através do controle de correntes de magnetização, que é IM, e do rotor. Então, o controle vetorial, ele controla o magnetismo em cima do inversor, do motor. Tá? Então, ele tem um controle sobre a força do motor, que é muito melhor. O inversor vetorial é indicado para torque elevado com baixa rotação, controle preciso de velocidade e torque regulável, e o escalar é indicado para partidas suaves, operação acima da velocidade nominal do motor e operação com constantes reversões. Então, controle de exaustores, por exemplo, são excelente aplicação por controle escalar. Inversor escalar, tá? É mais comum, varia a velocidade do motor
utilizando a lei de tensão-frequência constante. Aproximadamente a velocidade do motor é proporcional à proporção entre tensão e frequência, e o inversor proporcional ao motor conjugados torques predeterminados, mas não compensará a necessidade de conjugados especiais, principalmente em velocidade baixa. Então, aplicar tensão baixa, a corrente do motor vai ser baixa e vai ter pouca força. Nessas velocidades, o boost do inversor pode ser configurado para compensar as perdas, né? Pode compensar, parametrizar um degrauzinho de tensão, e ele compensa um pouco a perda. Aí tem um pouquinho mais de força, mas não é a regra normal. Qualquer carga que possua patamar de controle de torque constante para variação de velocidade ou mesmo de funções quadráticas pode ser controlada via um inversor escalar. Exemplo de controle escalar: ventiladores, calandra, bombas de poço, né? Sequencial de motores. Então, todas essas aplicações aí, a função escalar funciona melhor. O inversor vetorial são do tipo de tensão e fluxo. Então, ele controla, ele fica preocupado com a corrente que passa na bobina, tá? Se a corrente for igual, o fluxo magnético é igual. Os controles vetoriais de tensão, a tensão no motor é calculada pelo programa do inversor e compensa, em parte, os conjugados do motor. Uma das características de fazer o controle vetorial de tensão é manter o escorregamento constante, ou seja, ele não vai variar o escorregamento. Esse controle melhora a eficiência do motor, pois trabalha com tensões menores quando o conjugado é menor do que o motor, comparado com inversores escalares. Então, ele consegue ter força em velocidade baixa. Os inversores com controle de fluxo mantêm o fluxo magnético do motor constante, diferente do controle vetorial, que a tensão em que é o conjugado é controlado pelo escorregamento, o campo diretamente proporcional ao conjugado rotor. O controle vetorial é utilizado quando precisamos de controle maior em malha fechada, com utilização de encoders. Aí dá para fazer em malha fechada. Os inversores vetoriais necessitam de programação de todos os parâmetros do motor. São exemplos vetoriais: resistência elétrica, resistência da bobina do motor, a indutância da bobina do motor, correntes nominais do rotor, do estator. Mas tem dados aqui que não tem na placa do motor, né? Para facilitar o setup, alguns inversores, a grande maioria deles, dispõem de sistema de ajuste automático, também chamado como autotuning, não sendo necessária a pesquisa de dados sobre o motor. Chega um determinado momento da parametrização, que eu já configurei para escalar, aí ele quer saber os dados do motor, ele pergunta se eu vou digitar os dados. Se eu for digitar, eu vou ter uns 10 parâmetros para digitar lá, talvez até mais, ou se eu quero que ele detecte no motor. Para ele detectar, o motor tem que estar ligado. Aí eu mando ele detectar, ele fica, dependendo do inversor, aí de 2 a 5 minutos fazendo teste no motor e colhe todos esses parâmetros. Então, ele trabalha com os parâmetros reais do motor. A principal diferença entre os inversores escalares e vetoriais deve-se à capacidade dos inversores vetoriais, que estão melhor, em impor torque necessário ao motor, de forma precisa e rápida, permitindo uma elevada velocidade de resposta dinâmica a variações bruscas de carga. Os inversores escalares apresentam uma resposta dinâmica bem mais lenta, demorando para reagir a qualquer alteração da velocidade ocorrida ou solicitada. Na maior parte dos inversores hoje existentes no mercado, através da setagem de simples parâmetros, conseguimos o elemento escalar ou vetorial com ou sem realimentação. A Sensolar. E você pode escolher qual tipo de controle que você vai usar de acordo com o processo que o inversor está usando. Você pode usar escalar, tá? V sobre F, V ao quadrado sobre F, tem mais de um controle escalar ou controle vetorial, de acordo com a aplicação. Os módulos dos inversores, né? Os inversores frequência apresenta soluções similares, independente do fabricante do modelo. Basicamente, os inversores são construídos de 2 módulos: o modo de potência e o modo de controle. O modo de potência geralmente construído por uma fonte retificadora, aqui, um barramento CC, tá? Que é esse cara aqui, a junção desses dois, tá? E uma seção inversora, que é a ponte inversora, tá?
A figura abaixo mostra a visão geral do módulo de potência do inversor CC. E o modo de controle, né, é composto basicamente pela CPU, com blocos de interface digital, blocos de interface analógica, por uma comunicação RS232-485, e por um modo de interface à máquina, que é a IHMzinha lá. Tá? Aqui a gente tem a estrutura, né, a rede, retifica, filtra, faz a inversão, o controle dos sistemas aqui, a CPU que vai gerar os dados PWM, e o sistema de entrada, como ele tem entrada analógica, já fornece a tensão de 0 a 10 volts. A interface homem-máquina, que é a IHM, é um display que possui alguns botões, uns botõezinhos e os indicadores aqui. Através da utilização dos botões, podemos acessar e modificar os parâmetros internos do inversor, como potência máxima do motor, corrente, tempos de rampas, configuração de entradas, configuração de porta de comunicação, etc. A maioria dos inversores também você pode estar parametrizando ele via computador, através de um software específico fornecido pelo fabricante e um cabo que vai fazer essas conexões. Tá? Você pode fazer pela IHM ou pelo computador. A vantagem pelo computador é que você pode fazer a parametrização, salvar. Se o inversor perder a parametrização ou tiver que ser substituído por outro igual, você já está com a parametrização pronta, é só fazer o download dele. Aqui é a parametrização. Para que o inversor funcione a contento, não basta instalá-lo corretamente. É preciso informar a ele em que condições de trabalho ele irá operar. Essa tarefa é justamente a parametrização do inversor, que é inserir parâmetros. Quanto maior o número de recursos que o inversor oferece, tanto maior será o número de parâmetros disponíveis. As funções do inversor de frequência são executadas de acordo com os parâmetros pré-definidos alocados na CPU. Então, quando o fabricante entrega ele comercialmente, ele já fala, ó, eu defini todos esses parâmetros aqui para ele. Então, se você não alterar nada, está nessas condições. Os parâmetros são agrupados de acordo com as suas características e particularidades, conforme apresentamos a seguir. Parâmetro de leitura, igual a gente falou aqui da soft-start, variáveis podem ser visualizadas em displays, mas não podem ser alterados pelo usuário, como, por exemplo, tensão da saída, corrente de saída, tensão do barramento CC, potência ativa. Os parâmetros de regulação, né, esses valores ajustáveis a serem utilizados, elas são substituições do inversor de frequência, como, por exemplo, frequência mínima, frequência máxima, tempo de aceleração, frequência de jogo, entre outros. Parâmetros de configuração define as características do inversor de frequência, as funções que devem a serem executadas, bem como as entradas e saídas, como, por exemplo, parâmetro de relé de saída, as entradas analógicas digitais, inversor de frequência, entre outros. Parâmetro do motor indica as características nominais do motor, como, por exemplo, a corrente, tensão e rendimento nominal. Parâmetros especiais, né, como ele tem controle, alguns modelos de inversor disponibilizam a função de controle PID, que é o proporcional integral e derivativo, que pode ser usada para fazer o controle do processo em malha fechada, né, com algum elemento de feedback, um sensor, alguma coisa. Por meio desses parâmetros, pode, por exemplo, definir os ganhos do controlador, bem como o tipo de ação, direto ou reversa. Né? Se eu tenho, por exemplo, uma bomba, né? Então, o inversor controlando uma bomba, eu posso estar medindo um sistema de nível e controlar, de acordo com o nível, né? Controlar a velocidade da bomba, fazendo um PID, por exemplo. Exemplo aqui, uma parametrização do inversor CFW9, tá? Conexões elétricas aí, aqui, ó, fiz uma estrutura aqui para ligar ele, a entrada digital DI1 ligar em S2, que é na mão aberta, DI2 ligar em S3 na mão aberta, demais entradas sem conexão, entrada analógica 1 ligar no centro do potenciômetro para controlar a velocidade. A gente tem uns parâmetros aí, o parâmetro 00 é o parâmetro da senha, né? A senha de fabricante desse inversor aí é o número 5. Então, no parâmetro 0, eu tenho que colocar o número 5 para permitir que eu altere os parâmetros mais à frente. E antes de iniciar a parametrização, fazer o parâmetro 204 igual a 5. O que é o parâmetro 204? Na VEG, todo inversor VEG, parâmetro 204, é configurações de fábrica, como se você desse um reset nele. Então, tudo que foi feito vai voltar para as características de fábrica. Aí a gente tem aqui
Os parâmetros, né, da VEG são padronizados, né? P100 é tempo de aceleração, 101 de desaceleração, aí o valor que a gente vai inserir, por exemplo, executar a prática, os dados do motor, tá? E são as características. Isso aqui é para uma prática. Vocês vão fazer uma prática na escola que é um pouquinho diferente desse aqui. Tá? Vocês vão fazer um sistema multi-speed. E parâmetros de leitura, né? Onde você só vai fazer leitura. Então, eu ponho lá, por exemplo, digito lá P02 e vai me indicar um valor no display dele que vai ser compatível com a velocidade do motor. Eu anoto o valor aqui, a corrente do motor para aquela velocidade que ele estava dando, a frequência que ele está colocando, tensão de saída, potência de saída, tudo normal. Inversor, dúvida, pergunta? Pascabana. Sem dúvidas, vamos lá então, né? Processos industriais, né? Cada processo tem a sua característica, né? Então, eles são classificados, né? Qualquer operação ou série de operações que produz o resultado desejado é considerado um processo. Do ponto de vista de produção, o processo é geralmente tomado como o lugar onde os materiais e a energia se juntam para fazer o produto desejado. Do ponto de vista do controle, o processo é identificado como tendo um ou mais variáveis associadas a ele e que são importantes o suficiente para que seus valores sejam conhecidos e controlados pelo processo. Geralmente, o processo consiste em modificação de matérias-primas colocadas na sua entrada, os produtos finais obtidos da sua saída, através de suprimento de energia durante um determinado período de tempo. O processo pode envolver uma operação mecânica, um circuito elétrico, uma reação química ou uma combinação desses eventos. Tá? Qualquer forma de transformação é um processo. Poderão ser considerados como processo uma simples malha de controle, bem como um complexo sistema de controle com um computador digital. Por exemplo, temos a nossa planta de produtos lácteos, que pode ser considerada, na sua totalidade, como um processo, tá, da plataforma lá. Porém, essa planta pode ser tomada como dois processos distintos. Um controle de processo de leite, o outro controle de água. Dentro do processo de controle de leite, tem umas malhas de vazão e de nível do produto, e já no controle de água, tem umas malhas de processo e vazão, nível e temperatura, sendo que ambas possuem indiretamente uma malha de processo de pressão. Como vimos, dentre várias malhas de controle dentro do processo que formam um processo maior. Esses processos maiores formam uma grande planta industrial. Então, você vai ser somando para gerar uma planta industrial. Esses processos são classificados em função da operação envolvida e do tempo necessário para cada operação. E pode ser classificado processo contínuo, que a gente vai ver hoje, e processo batelada ou discreto, que a gente vai ver semana que vem. A maioria das indústrias petroquímicas e siderúrgicas possui os processos contínuos. Tá? As paradas totais dos processos se realizam em intervalos de um ano ou mais, ou seja, você começa a fazer um produto, você vai continuamente produzindo, quando ele está numa determinada etapa, a etapa anterior começando, e assim de forma contínua. O processo contínuo pode levar até vários dias para entrar em regime estável e permanente de produção. Esse regime estável é quando começou a entrar produto aqui, mas não está saindo lá, ou seja, ele ainda não estabilizou. Vai entrar produto, vai sair, aí você tem as estruturas. Um exemplo é em vasos de garrafas. Esse processo é contínuo e uniforme, produzindo uma grande quantidade de produtos em um certo espaço de tempo. Processos contínuos podem ser descritos como um processo em que a matéria-prima entra de um lado do sistema e o produto final sai do outro lado continuamente. Nessa aplicação, o termo continuamente significa um período de tempo relativamente longo, medido em horas, dias, até meses, dependendo do processo. Todo processo possui um fluxo material de energia ou de ambos. O fluxo de material ou energia é manipulado sob o comando de um controlador, cujo objetivo é manter a variável de processo em um valor desejado. Tá? Esse valor é chamado de ponto de ajuste, que para nós é o set point. Um exemplo de um processo contínuo simples é o nível de um líquido de um tanque, conforme a figura aqui. Tá? Então, a gente tem aqui o tanque está a 65%, e aqui ele está a 35%. Então, o controle desse nível aqui é um processo contínuo.
A entrada do tanque é livre e a sua saída é manipulada por um controlador de nível, de modo que o nível seja sempre igual a um determinado valor. Ele pode assumir qualquer valor entre vazio e totalmente cheio, que é de 0 a 100%. Em determinado momento, ele pode valer 65%, em outro 34%. O principal controle da tomada do processo contínuo se baseia no algoritmo que combina 3 ações, que a gente chama de proporcional, integral e derivativa. E por isso é também chamado de controle PID. Então, eu vou ter esse controle PID aqui, tá? Para corrigir o nível. Vamos rever o estudo sobre esse tipo de controle, né? O controle PID foi estudado nos livros do modos anteriores, lá em instrumentação industrial, seja na implementação de dispositivos de equipamentos, na instrumentação e controle, e também nos controles utilizando sistemas lógicos programados. Não é para menos, pois esse tipo de controle é um dos mais precisos e, desta forma, muito utilizado na automação industrial. A equação que descreve um controle PID é a seguinte, né? A saída, que é o MV, né? Tá? É o valor inicial, o valor anterior aqui da saída, mais o KC, tá? O KC é o ganho proporcional, tá? É o sinal do erro, vezes o erro, mais KC sobre o tempo de integral, tá? Aí uma integral em função do erro, com o dt, tá? Que é a derivada em função do tempo, o KC de novo aqui, o erro de novo, o tempo da derivada e, tá? O dE sobre o dt, tá? Derivada do erro sobre a derivada do tempo. Então, você tem essas características aí, TD é tempo derivativo, usualmente dado em minutos, MV é a saída do controlador, MO é a saída do modo manual do controlador e KC é o ganho proporcional. Então, tudo isso aí a gente faz. Aí aqui a gente viu na questão dos bloquinhos, né? Diagrama de blocos de um controle PID. Então aqui a gente tem o sistema do set point, entra aqui no maisinho aqui, processa, saída, volta, na alimentação aqui a alimentação é negativa. E você tem aqui as características do proporcional, do integral e do derivada, que você vai inserir os ganhos aqui do K, do KP, do KI e do KD, e ele vai gerar o processo para fazer a correção. Então, no técnico de controle, a gente usa cálculos do KP, do KI e do KD. Quando se aplica alguns controladores, tá? Você tem o KP, você tem o TI e o TD. Elas são em função não de constante, mas de tempo. O KP é o ganho proporcional, a ação proporcional ao erro, né? Proporção direta. O KI é o ganho integral, a ação é mais lenta. E o KD, a ação derivativa, a ação mais rápida, que a gente chama de antecipativa, né? Todo o sistema derivado ele tenta antecipar para não deixar fugir muito na condição. Então, é isso aí. Dúvidas, perguntas, falem comigo. Daqui a pouco eu disponibilizo para vocês lá o PDF dessa aula, essa apresentação, e o vídeo para vocês, esse vídeo gravado aqui. Tranquilo, gente? Se não tem perguntas, tá? Estou ficando por aqui. Eu vou inserir a gravação da aula, mas continuarei com a sala aqui por alguns minutos ainda, se alguém precisar. Tá? Muito obrigado pela participação. Desejo a vocês uma excelente semana. A semana que vem a gente tem, nesse mesmo horário, nossa quarta e última aula. Não esqueçam de dar uma conferida na atividade 2. Tudo de bom para vocês e até a semana que vem. Muito obrigado.